Olá, eu sou a Olivia Alonso e eu tô aqui com o nosso time de análise da Monet para te ajudar a investir melhor o seu dinheiro em 2022. 2022 é ano eleitoral e, como todo mundo sabe, é ano de muita volatilidade e de muita incerteza. Independentemente de quem é o seu candidato, a gente tem que deixar a emoção de lado, torcida de lado e tem que focar nos investimentos de forma racional. Então vamos ser racionais para que você possa ganhar dinheiro em 2022 com os melhores investimentos a serem feitos, independentemente de qual vai ser o candidato vencedor. Nesse vídeo aqui, o Felipe Paleta, o Luiz Sesta e a Helena Margarido vão te dizer o que pode acontecer neste ano com Bolsa e Renda Fixa, conforme vem o noticiário eleitoral. E eles vão te dizer também o que fazer com o seu dinheiro no caso de Lula ser presidente do Brasil em 2023 e no caso de Bolsonaro se reeleger na presidência da República. Eu espero que você aproveite bastante esse vídeo, que você cuide do seu patrimônio em 2022 e 2023 e que você ganhe muito dinheiro com as orientações aqui dos analistas da Monet. E se der Lula em 2022, o que eu faço com as minhas criptos? Bom, se der Lula em 2022, o que a gente deve ver é um crescente cenário aí de tentativa de regulamentar as criptos aqui no Brasil, né? Isso porque a gente já conhece governos anteriores, conhece o estilo de governar do PT e a gente sabe que eles têm um plano muito mais intervencionista, né, na economia do que teriam governos mais liberais. Por conta disso, é de se esperar que saia finalmente uma regulação para as criptos. Por um lado, isso é ruim, né, dar um pouco menos de liberdade aí para você ficar tradando com ativo não regulado, conseguindo se locomover com maior liberdade, e por outro, dá muito mais segurança para investidores tradicionais. De toda maneira, fato é que o cenário político no Brasil não muda o cenário para as criptos, né? As criptos, elas são impactadas por cenários muito maiores, globais. E vindo o Lula aí pela frente, provavelmente a gente vai enfrentar um cenário de instabilidade política também. A gente tem o antipetismo ainda é muito forte aqui no Brasil. E a inflação está batendo a porta, isso daí independe do governo que vier. E fato é que as criptos podem ajudar tanto a proteger o patrimônio, né, quanto a proteger da desvalorização da moeda que pode vir aí por conta de um cenário de instabilidade política. Bom, e se der Lula em 2022? Bom, eu acho que independente de quem ganhar as eleições, você precisa começar a investir agora, né? Geralmente as maiores oportunidades de valorização surgem pré-eleição, né? Então, geralmente para quem se posiciona 6 meses, 1 ano antes, né? Por quê? Porque é justamente quando o mercado tem maiores incertezas, a volatilidade tende a subir bastante nos mercados, justamente porque ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 4 anos, né? E geralmente é nesses momentos em que as ações, né, ou mesmo títulos de renda fixa oferecem as melhores oportunidades. Mas sendo mais objetivo, né, se o Lula assumir em 2023, o que a gente deve ver nos mercados, né? A minha expectativa é que o Ibovespa passe por uma valorização maior do que se o Bolsonaro for reeleito, né? E por quê? Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que a gente tem que voltar a uma premissa básica do modelo keynesiano de crescimento econômico. E o crescimento econômico, o PIB, ele é pautado por 3 pilares, né? Crescimento, gastos do governo e investimento. Tirando qualquer tipo de viés aqui, tá, político sobre essa discussão, a gente sabe, olhando para o retrospecto, né, que governos petistas, né, foram mais populistas, né? Então incentivando gastos dos consumidores e aumentando gasto público. É claro, o Lula encontraria uma situação completamente distinta do que ele encontrou em 2002. Né? A gente tem um nível de reserva internacional em dólar maior do que ele tinha lá atrás, isso é verdade. Mas a gente tem uma situação fiscal mais complexa e agora a gente tem a questão do teto de gastos. Né? Mas no curto prazo, né, ele pode acabar surfando uma retomada da economia global. Né? Vale lembrar que essa última crise, essa recessão que a gente vive nesse momento, foi muito causada pela pandemia, né? E em função disso,
né, os países, principalmente os países já desenvolvidos, né, como é o caso dos Estados Unidos, e em desenvolvimento no caso da China, já apresentam uma recuperação da pandemia e isso deve permanecer acontecendo ao longo de 2022 e 2023. Então, para quem assume em 2023, né, pode pegar um cenário positivo aí para a economia e, olhando justamente para uma política mais populista, o resultado ele tende a ser maior, né, no curto prazo para as teses mais ligadas ao consumo, né, ou até mesmo olhando para um lado mais assistencialista, alguns setores podem se beneficiar mais, como é o caso da Tenda, né, na Bolsa, que está dentro do segmento de construção civil, como é o caso de bancos, né, que estão entrando nesse momento no crédito, como é o caso da XP. Veja como esse ponto também é interessante, né? Se for para você se posicionar no setor de banco, eu acho que um cenário pró-Lula, você tem que se posicionar em XP e em um cenário Bolsonaro, aí já é um cenário contrário, né? Se posicionar em um BTG Pactual muito mais ligado a fusões e aquisições, né? O que eu evitaria, né, na Bolsa, principalmente em um cenário de Lula em 2023, são as empresas de utilidade pública, apesar de sofrerem um pouco menos, independente de qual seja um novo presidente, né, do país em 2023, esse é um setor que, por ser muito regulado, sofre uma interferência maior do governo, né? A gente viu as ações, por exemplo, da Dilma, no começo da década passada, gerarem um impacto, né, negativo para esse setor por muitos anos, né? Então, a gente poderia evitar aqui esse tipo de papel. Eu focaria mais em varejo, focaria mais em teses que possam surfar uma recuperação da disposição de renda e queda, eventualmente, de curto prazo do desemprego. Por outro lado, a inflação pode continuar a subir no longo prazo. No curto prazo, a gente sabe que ações do governo podem pressionar a inflação para baixo, né, com aumento de assistencialismo, né, isso pode dar ou conferir um aumento de disposição de renda das pessoas, isso pode premiar esse tipo de empresa. Mas focando lá para o longo prazo, se você quer se aposentar daqui a 20, 30 anos, eu compraria seguramente títulos IPCA mais 2050 e carregaria na minha carteira, porque esse seria o cenário mais propício. Além disso, um cenário de Lula em 2023, a gente pode sim imaginar um dólar para cima, né? O mercado fica ansioso, eu acho que nesse momento o mercado começa a enxergar que Lula pode ser positivo para os mercados, né? É muito difícil a gente falar sobre esse tema, né? Mas o dólar ele pode sim furar essa barreira dos R$6, né? Ele pode sim superar essa marca justamente porque a gente agora vê os holofotes vindo de fora, né? Como que será a repercussão de outros países do mundo olhando para um presidente que passou por tudo que passou, né? E voltando a essa posição de liderança do país, isso pode gerar uma especulação maior, especialmente no câmbio. Isso pode favorecer as exportadoras, né? Então, essa é uma forma interessante de você se posicionar para um cenário, né, de recuperação econômica global que independe do que aconteça aqui com a nossa economia e um eventual risco, né, generalizado do mercado, né? Então eu colocaria essa como um setor, né, algumas empresas que você precisa ter no seu portfólio ali em 2022. Resumindo tudo, eu acho que um cenário de Lula em 2023, você tem que ter títulos pós-fixados, apostar em um juros mais alto, títulos IPCA+, um cenário de investimento de 10, 15, 20 anos, precisa ter bolsa, né? Eu acho que o Bovespa, principalmente, né, as ações que compõem o índice, um BOVA11, por exemplo, pode surfar bem uma recuperação da economia global, né? Então o Lula pode pegar essa onda global e eventualmente um novo ciclo das commodities, e você também precisa ter um pouquinho de dólar, né? E você pode fazer isso investindo em exportadoras ou ter eventualmente um fundo cambial. Como investir o dinheiro se der Lula? Acho que essa é uma pergunta super importante para se fazer nesse momento, dado que, de acordo com as pesquisas, o Lula é o grande favorito para as eleições de 2022. Mas antes de falar exatamente do cenário, como é que vai ser a questão política, econômica, quem vai ser o ministro da Fazenda, como é que vai ser política do Banco Central de Juros, eu queria colocar a seguinte indagação, né? Será que para qualquer governo
não seria importante ter uma economia pujante? Afinal de contas, não é a economia que reelege ou que apresenta a queda de algum dos presidentes atuais? A gente viu acontecendo recentemente, 2015, 2016, a presidente Dilma muito provavelmente só caiu por conta da economia, por causa das pessoas começaram a perder a fé na economia, perder emprego, a bolsa começou a despencar. Então, é muito fácil de entender que existe uma grande relação entre reeleições dos presidentes e o estado atual da economia. Todo presidente quer uma economia que vá para frente, em que os empregos estejam de forma abundante presentes no mercado. Então, independente se é Bolsonaro ou Lula, eu acho que a temática geral, esses presidentes não podem deixar a peteca cair. Economia precisa melhorar, precisa avançar. A gente pode discutir se essa economia precisa avançar com essas medidas ou com as outras medidas, mas o fato é que todos os presidentes querem que as pessoas estejam satisfeitas porque, no final das contas, eles querem se reeleger daqui a 4 anos. Eu ouço e vejo muita gente falando que se a gente tiver um novo período Lula na presidência, a gente vai ter grandes dificuldades em termos econômicos, mas eu não acho que vai ser bem assim, pelo menos no começo, nesse primeiro mandato, uma vez que se a economia realmente degringolar de vez, não vai ser os eleitores do Lula que vão conseguir mantê-lo no poder e fatalmente qualquer deslize nesse início de governo seriam abertos novos processos de impeachment. Então, acho que parto do princípio de que o Lula entende claramente que a economia é importante e que ele vai tentar passar tanto para o mercado quanto para os economistas o maior grau de simplicidade na maneira como ele vai determinar o avanço da economia. Provavelmente ele vai levar um economista muito bem reconhecido no mercado para o Ministério da Economia, como fez nos anos em que ele se elegeu. Ele vai muito provavelmente buscar alternativas para que o desemprego comece a cair de forma mais acelerada. Então eu discordo quando falam que um governo Lula seria relativamente pior ou desastroso para a economia após 2022. Com esse preâmbulo, né, agora eu queria continuar mencionando quais seriam as minhas apostas, as minhas recomendações de investimentos, no caso se der um candidato Lula como presidente. Bom, a primeira coisa que eu não investiria seria nas estatais. Completamente diferente do que acontece com o Bolsonaro, que quer realmente diminuir o tamanho do Estado. O Lula ele quer cada vez mais concentrar o Estado, tomando conta de todas as decisões existentes no país, né? Então a gente esquece privatização de Petrobras, a gente esquece privatização de Eletrobras. Então essas seriam muito provavelmente as piores opções na bolsa que a gente poderia imaginar. Por mais que eu acredite também que o Lula ele vai tomar medidas corretas em termos de economia, boa parte do mercado ainda imagina que as decisões que eles vão tomar inicialmente pode agravar ainda mais a situação econômica do país com medidas populistas. Eu acho que isso não vai acontecer, mas pensando no que o mercado vai acreditar logo de início, eu acho que a primeira coisa é que o Lula vai tomar diversas medidas populistas e que contribuam para que o endividamento do Brasil continue subindo de forma exponencial. Se isso realmente acontecer e o Lula for eleito e o mercado tiver essa expectativa, fatalmente a gente vai ter um começo de mandato com
o dólar disparando em relação ao real, indo para patamares perto de 7, 7,50, o que vai ser relativamente normal. Dado que quando foi lá em 2002, eu estava entrando no mercado financeiro, o Lula se reelegendo, o dólar batendo 4, explodindo, eu já vi isso acontecendo e pode ser uma história se repetindo, né? O dólar indo para os patamares de 7, 7,50 e depois voltando para patamares até mais módicos, né? A gente não pode esquecer que foi durante esse período petista na presidência que se acumulou diversos bilhões de dólares nas reservas e fez o dólar começar a permanecer em patamares mais módicos e inclusive com uma volatilidade menor. A primeira reação do mercado vai ser tomar um susto. Acho que já com as pesquisas indicando o Lula como um dos favoritos, isso já deve começar a acontecer inicialmente, mas após a posse, entendo que ele vai querer colocar realmente a economia nos trilhos, porque não existe um governo que prospere se não houver uma grande evolução econômica e se realmente as pessoas não se sentirem mais ricas, mais propensas ao consumo, com uma vida melhor. Então acho que essa dinâmica vai ser algo que a gente vai ver numa eleição do governo Lula. Então, recapitulando, no caso de um governo Lula, eu entendo que inicialmente os mercados vão sofrer, mas o Lula sabe que precisa melhorar a economia para ter popularidade em alta. Então a Bolsa vai continuar subindo, provavelmente as estatais não, tanto Petrobras quanto Eletrobras vão ficar para trás. Bolsa vai subir, a gente vai ter melhorias da forma de captação das empresas, então o mercado doméstico também deve evoluir bem. Então as varejistas também devem evoluir de maneira bastante importante no caso de um governo Lula.